Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 5, num texto bem conhecido, João capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. João capítulo 5, do verso 2 ao verso 8. João capítulo 5, do verso 2 ao verso 8. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega na tua esteira e anda. Podemos ler o 9. E imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele era dia de sábado. Prezados irmãos, eu creio que o sentimento é unânime. É maravilhoso nós podermos relembrar os milagres que Cristo fez. E a pregação desta manhã que tem como tema milagres. Os milagres que Deus faz, os milagres que Cristo fez, ou Deus fez através de Cristo, e os milagres que o Espírito Santo pode continuar a fazer nas nossas vidas. Se olharmos para o texto bíblico, aliás, antes de desenvolvermos um pouco o texto bíblico, a palavra milagre que nós temos hoje é conhecida, vem do latim, miraculum, está bem? E daí deriva a palavra milagre. Ora, tanto em latim, como em hebraico, como em grego, significam ou têm o mesmo objetivo: descrever, mencionar, apresentar algo extraordinário, inexplicável, sobrenatural, algo que nem a natureza, nem o ser humano podem fazer. Por vezes é incompreensível, é uma maravilha, por vezes é um sinal de Deus, é algo que só Deus pode fazer. Os homens não podem fazer milagres. No entanto, prezados irmãos, no Novo Testamento existe uma palavra muito importante, dinâmica, para a palavra milagre. Apesar de haver mais do que uma palavra em grego, no Novo Testamento, a palavra que muitas vezes é usada é dunamis. E dunamis, daí dessa palavra, deriva a palavra dinamite. Dunamis, dinamite. E o que é que um dinamite faz? Explode, está bem? Destrói tudo o que está à sua frente. E quando Deus faz um milagre, ou fez milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou faz milagres na nossa vida, o que é que Deus faz? Deus destrói tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que o homem pensava impossível acontecer. E o Senhor destrói essas barreiras com tantos milagres que não só fez no passado, como continua a fazer nos nossos dias.
Também a palavra milagre pode significar um sinal. Em hebraico, semeion, sinal. Algo que Deus quer chamar a nossa atenção. Algo que Deus quer demonstrar. E como sabem, prezados irmãos, quantas vezes homens e mulheres pediram a Jesus um milagre para que pudessem acreditar nele, para que pudessem ver o poder de Deus sobre a sua vida. Prezados irmãos, mas a Bíblia, no próprio capítulo 21 de João e o verso 25, diz que Jesus fez outras coisas que não estão registadas na Bíblia. No Novo Testamento, pelo menos, temos 35 milagres de Cristo. Mas outros milagres foram feitos, mas que não estão registados no Novo Testamento. E outros tantos são feitos hoje em dia, prezados irmãos, e nós podemos assim dizer, somos hoje um milagre do Senhor. Um milagre por estarmos aqui para ouvir a sua palavra. No entanto, voltemos ao tanque de Betesda. Gostaria talvez que a Igreja Adventista um dia mudasse o nome. Em vez de ser a Igreja, devia-se chamar Betesda do sétimo dia. E porquê Betesda do sétimo dia? Porque o nome Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Lugar de misericórdia. E o que é uma igreja? Senão um lugar de misericórdia. Senão um lugar onde Deus atua naqueles doentes que vêm ao Senhor para pedir auxílio e transformação na sua vida. Igreja, às vezes não nos diz nada, mas se nós disséssemos, pronto, tu vais, eu vou à casa da misericórdia, eu vou encontrar-me com o meu Senhor, eu vou procurar o alimento espiritual, principalmente a coragem, a força, o milagre, para que o Senhor possa continuar a conduzir a nossa ou a minha vida. Prezados irmãos, este homem, 38 anos, esperou por um milagre. Mas um milagre que revolucionou a sua vida. Um milagre que transformou, nunca mais fora a mesma pessoa. Quantos anos nós esperamos? Quanto tempo mais podemos esperar para ver o poder de Deus na nossa vida? Achamos longo tempo, irmãos. Achamos que é demasiado tempo quando as coisas não correm como nós gostaríamos. Mas este homem paralítico, eu por acaso já tive o privilégio de estar no tanque de Betesda. Só tem uma escadaria e no fundo tem um riacho. Não é muito água. Não existe muita água ali. Mas era ali que passavam dias e dias, anos e anos, à espera que um anjo viesse do Senhor e que tocasse as águas, não tocasse os enfermos, mas tocasse as águas, porque acreditavam que eram as águas que transformavam a vida das pessoas. Como há tantas pessoas que hoje acreditam que é o acaso que transforma, que são as cartas que transformam, são os astros que transformam, são os signos que transformam e fazem milagres na nossa vida. Não, irmãos. Nada pode fazer um milagre na nossa vida. Nada podia fazer um milagre na vida daquele homem, senão a mão de Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. É Ele que faz o maior milagre. E o maior milagre é a transformação que todos nós sofremos durante a nossa vida. Jesus curou enfermos. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos. Jesus curou surdos. Jesus curou mudos. Jesus curou todo tipo de doença. Nada pode resistir ao nosso Salvador. Nada pode resistir, mesmo em sentimentos de ódio, sentimentos de raiva. Nós pensamos que não há milagres. Há. Quando o nosso coração deixa de ser ciumento, seja ser agressivo, seja ser rancoroso, invejoso, maldoso, o que é que acontece nesse momento, irmãos? Milagre. E só o Senhor pode mudar o nosso coração. Um milagre não é apenas um leproso deixar de ser leproso, um cego passar a ver. Todos nós precisamos de milagres, de transformação diariamente na nossa vida. Aquilo que nós nutrimos no nosso coração, mas que não está de acordo com a vontade do Senhor.
nas nossas orações devemos dizer: Senhor, opera um milagre no meu coração. Muda os meus sentimentos, Senhor. Não me deixes ter rancor, ódio, vaidade por aquela ou aquela pessoa. Não me deixes ser uma pessoa rabugenta, uma pessoa que encontra sempre algum problema nos outros e parece que nunca tem problemas na sua vida. Senhor, opera um milagre. Transforma o meu íntimo, transforma o meu interior, porque preciso dessa mudança do meu coração. Senão ficamos como a história, ficamos manchados de carvão, manchados porque o sentimento que nutrimos não são sentimentos do Senhor por alguém, são aqueles que ficam e mancham o nosso coração. E se não houver um milagre da transformação da nossa vida, certamente nós não poderemos estar com Jesus na pátria celestial. Batizamos-nos, foi bom. Estudamos a Bíblia, ótimo. Queremos ser adventistas e esperar pela vinda de Cristo, excelente. Mas queremos mudar o nosso coração. Queremos mudar os nossos sentimentos. Queremos ser cristãos diferentes. Em vez de se comerem uns aos outros, amem-se uns aos outros. Em vez de se acusarem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Essa é a mudança, é o milagre que o Senhor quer fazer dentro de cada um de nós. É por isso que o Senhor insistiu para que houvesse amor na sua casa. Este paralítico, 38 anos, esperava que alguém o ajudasse a descer às águas. Mas ali só estavam necessitados. Quem é que iria ajudar? Todos queriam ser os primeiros. Ninguém iria ajudar alguém para ser o primeiro. Eu não vou ajudar alguém para ser o melhor cristão do que eu. Eu não vou ajudar alguém a pensar que vai ganhar mais dinheiro do que eu. Sentimentos de inveja, ciúmes, são aquilo que mancham o nosso coração e precisamos do milagre da transformação do nosso interior, do nosso caráter, do nosso temperamento, do nosso ser, da nossa mente. Precisamos todos, irmãos, todos precisamos ser transformados à imagem e semelhança de quem, irmãos? De Jesus. Ele sim é aquele que nos ama, é aquele que traz sempre um milagre poderoso para transformar os nossos corações. E quando alguém diz: eu não consigo, eu não posso, é como o paralítico, está paralítico espiritualmente, não consegue andar, está à espera que as orações mudem a sua vida. Mas as orações não mudam a nossa vida se nós não quisermos mudar. Não vale a pena dizer: irmãos, orem por mim, se não quer mudar. Não vale a pena ler a Bíblia se não quer fazer a vontade de Deus. Quando eu peço que orem por mim, ora uns pelos outros, é porque no nosso coração existe a vontade, o desejo de ser transformado e que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Para não sermos mais como nós éramos, mas para sermos agora como Deus quer que nós sejamos. Homens e mulheres dedicados ao Senhor, entregues, contribuindo para a obra do Senhor em todo o mundo. E então, na pregação do Evangelho, e então virá o fim, virá a volta do Senhor Jesus. Este homem, 38 anos, à espera de alguém para o ajudar. Mas finalmente chegou. Finalmente chegou alguém que o podia ajudar. Só ele podia ajudar, só Jesus podia ajudar. E só Jesus pode mudar a nossa vida, irmãos. Não é o pastor, não são os anciãos, não são as nomeações da igreja, não é a música. Nada muda. Eu já conheci irmãos, jovens e adultos, a cantar: Senhor, aliás, o texto da música, a letra da música dizia: Senhor, transforma o meu coração. Mas eles não se deixavam ser transformados, mas eles cantavam, mas não deixavam ser transformados. Já vi pregadores dizer: Senhor, és poderoso, podes mudar o meu coração. Mas não deixavam que o Senhor mudasse o seu coração. Continuavam a ser os mesmos homens, as mesmas mulheres. Estamos nós assim, irmãos? Estamos nós ou queremos nós um milagre do Senhor na nossa vida? Queremos nós verdadeiramente ser transformados, preparar-nos para a eternidade? Hoje há milagres, acreditamos nós? Existem milagres hoje? Somos nós uma prova desses milagres? Somos nós o resultado da transformação do poder do Senhor na sociedade em que hoje nós vivemos? Ou somos como o paralítico de Betesda? Ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém sabe que eu existo, tenho muita tristeza. E ficamos assim.
ficamos no tanque à espera que as águas se agitem sozinhas. Deus pode agitar águas. As águas podem ser agitadas pelo poder de Deus. Mas o Senhor Jesus quer agitar o nosso coração, o nosso temperamento, as nossas atitudes, o nosso feitio, o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós vivemos, o que nós comemos, o que nós dizemos, o que nós pensamos. É aí que o Senhor quer transformar. É aí que o Senhor quer mudar a nossa vida. É aí que Ele quer dizer, não, vem ao tanque, deixa as águas comigo e levanta-te e vai. Passaram-se há 38 ou 38 anos na nossa vida, irmãos. Para alguns menos. Temos dificuldades em ouvir, não ouvimos bem, somos surdos, o Senhor cura. Temos dificuldade em falar, somos mudos, o Senhor cura. Temos dificuldades em amar, o Senhor cura. Temos dificuldade em compreender, o Senhor cura. O que é que Deus não pode fazer em nós? O que é que Deus não pode fazer em nós, irmãos? Só uma coisa. Qual é? É aquela ou aquelas coisas que nós não permitimos que Ele faça a mudança na nossa vida. Para isso, irmãos, nem Deus pode mudar. E se Deus não pode mudar, nós nunca poderemos ser transformados. Só Deus pode mudar. Mudar temperamentos, mudar homens, mudar uma igreja, deixar de ser a igreja e passar a ser Betesda, a casa da misericórdia. Onde todos se amam, onde todos se unem, onde todos remam para o mesmo sentido, proclamam a mensagem do Evangelho, trazem amigos, familiares à casa do Senhor como resultado do poder do Espírito Santo na sua vida. São homens e mulheres dedicadas ao Senhor, consagradas unicamente àquele que pode fazer milagres na nossa vida. Gostava de partilhar convosco, irmãos, uma pequena história. Aliás, gostava de ler 2 textos bíblicos e depois terminar com uma história. E vamos ler 2 textos bíblicos. O primeiro vamos encontrar em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 26. Na minha versão diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesos de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com esta. Repito o que já disse. Os que fazem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua própria natureza humana, junto com todas as suas paixões e desejos. Que o Espírito, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter ciúmes uns dos outros. Agora vamos pôr um outro texto. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Diz assim o texto: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens,
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós éramos assim, já não somos mais assim, porque o Senhor realizou o milagre da transformação na vida de cada um de nós. Para terminar, eu gostava de trazer uma pequena história, uma pequena ilustração, para vos ajudar, ou para nos ajudarmos a compreender quão importante é o milagre que Deus está e quer fazer na vida de cada um. Eu vou-vos dar uma data e vocês vão tentar adivinhar o que é que aconteceu nessa data. Vocês são homens e mulheres inteligentes aqui. 6 de agosto de 1945. Quem sabe, levanta o braço. 6 de agosto de 1945. Eu não consegui ouvir bem, mas presumo que esteja correto. 6 de agosto foi quando foi praticado o ataque nos Estados Unidos a Hiroshima. Muito bem, muito bem. Então estamos a falar da primeira bomba nuclear que foi lançada no Japão, numa cidade que se chamava Hiroshima. 6 de agosto de 1945. Tá bom? Depois, no mês seguinte, a 2 de setembro, o Japão rendeu-se formalmente para que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim, dia 2 de setembro de 1945. Entretanto, antes da bomba ser lançada em Hiroshima, nasceu uma senhora, uma menina, que tem o nome de Asako, uma senhora japonesa, Asako. Ela nasceu a 21 de agosto de 1921. Ela era filha de um empresário bem-sucedido no Japão. Ela era uma pessoa muito inteligente, gostava de estudar e decidiu ser professora. Mas, mais tarde, também tirou o curso de jornalista. Quase que foi a primeira jornalista no Japão, mulher, para, enfim, era uma atividade que era muito para homens, mas esta senhora Asako, ela foi a primeira, penso eu, a primeira jornalista ali no Japão. Ela era casada com um professor universitário e eles não tinham filhos, era um casal muito feliz, enfim, faziam a sua vida como um outro casal normal. Passado algum tempo, o marido pediu-lhe o divórcio. O marido arranjou uma amante e não queria mais estar com Asako. Não queria mais continuar casado com ela. Ela não estava preparada porque o marido era um professor universitário, ela era professora também, era também jornalista, ganhavam bem, tinham a sua vida estabilizada, mas o marido não quis mais viver com ela e foi embora. Esta senhora Asako, ela ficou com ódio, ficou com o carvão nas mãos, sabem? Ali com ódio, com raiva, com desespero, com todos os sentimentos que muitas vezes quem passa por essas situações deve certamente, infelizmente, nutrir no seu coração. No entanto, ela foi ao fundo do poço, como nós dizemos. Ela entrou em depressão, ela não conseguia imaginar a sua vida sozinha agora, ela nunca imaginou que o marido iria abandonar e ela bateu mesmo no fundo do poço. De tal modo que ela teve de ser ajudada, teve de entrar numa clínica, enfim, foi muito, muito, muito fundo. Entretanto, ela conhece alguém adventista. E alguém adventista fala-lhe de Jesus. E a senhora Asako começou a ter interesse pelas coisas de Deus,
um Deus que lhe podia transformar os seus sentimentos, fazer um milagre na sua vida e ser uma pessoa nova, renovada pelo Espírito Santo. Ela começou a assistir à nossa igreja adventista do 7º dia e, como ela era professora, rapidamente na igreja a convidaram se ela podia ajudar a passar a escola sabatina das crianças. E ela disse que sim, porque também era uma forma de aprender, mesmo com as crianças, e poder ensinar alguma coisa. Num certo momento, ela teve que ensinar a história do livro de Daniel, os 3 amigos que foram lançados na fornalha ardente. E ela contou a história às crianças que estavam na escola sabatina naquela manhã, e houve um menino na escola que disse: não, Sra. Professora, eu não acredito nada disso. 3 rapazes dentro de um forno a arder, não acredito nada disso. E houve uma menina que disse: não, é verdade, eu acredito que é verdade. A minha mãe disse, e o meu pai disse, e está na Bíblia, eu acredito que é verdade. E ela ficou no meio, se era a favor de um ou se era a favor do outro. Mas ela confessou de que, apesar de ela estar a ensinar, causava-lhe alguma dúvida. 3 jovens lançados num fogo ardente e não se queimarem, não era assim muito bom. O que é que ela pensou? Bom, eu sou jornalista, e o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar investigar se os adventistas que viviam em Hiroshima em 1941, em agosto, se eles morreram todos ou não. Eu vou investigar. Saber se é possível que também, através de uma bomba, por causa ou devido a uma bomba atómica, se houve sobreviventes adventistas ou se os adventistas que viviam lá morreram todos. Se morreram, eu não acredito na história de Daniel com os 3 jovens na fornalha ardente. Mas se não morreram, eu vou acreditar. Acreditar que Deus faz milagres na vida de todos nós. E ela facilmente foi procurar pessoas que estavam vivas, no tempo dela, que ainda viviam, mas que tinham passado por aquele momento. E ela encontrou, porque ela quis ser precisa, 3 jovens foram lançados na fornalha ardente. Ela queria encontrar 3 que tivessem passado a bomba atómica, que estivessem ali e que algum milagre Deus tivesse feito na vida delas e que elas não tivessem, claro, não podiam estar mortas porque não podiam estar a falar com ela. Ela foi à procura e a primeira que ela encontrou, portanto, eu tinha aqui o nome dela, a primeira que ela encontrou chama-se Hiroko. Hiroko Kainu. Ela vivia a 1 quilómetro, a bomba atómica, num raio de 4 quilómetros, tudo desapareceu. A velocidade do vento eu posso vos dar o nome, que é para não estar aqui a dizer um nome que não esteja correto, só para vocês verem os nomes, ver se eu consigo aqui encontrar. Muito bem. Destruiu tudo num raio de 2 quilómetros, mas num raio de 4 quilómetros ficou tudo queimado, tudo queimado. O vento soprou 4,4 quilómetros por segundo com o impacto da explosão da bomba atómica. E até 16 quilómetros de distância. Depois, diz que a radiação que a bomba emanou foi de uma forma incrível, que eles dizem que chama-se apoptose, que é as nossas células do corpo desintegram-se e desfazem-se. Não há forma de sobreviver. Acabou. É um colapso total do nosso corpo que nem células, mas nada pode ficar. Tudo se destrói. E, portanto, mais de 200.000 cidadãos de Hiroshima morreram. 200.000. E ela foi atrás das pessoas que viveram naquele tempo. E a primeira que ela encontrou foi a Hiroko. A Hiroko vivia mais ou menos a 1 quilómetro de distância onde foi a bomba foi largada. Eram 2 da manhã. E diz que a Hiroko deu o seu testemunho, disse: foi um estrondo que eu nunca ouvi na minha vida.
Eu só me lancei para o chão, pedi ao Senhor proteção e fiquei ali. Parece que passou um vento forte, um barulho que que os nossos ouvidos nem sequer podiam suportar. Mas a minha casa não foi atingida, dizia ela. Eu sobrevivi. Estava sozinha em casa, orei ao Senhor e sobrevivi. E estava a 1 quilómetro de distância de onde foi largada a bomba. E o Senhor me protegeu. Ela foi ter com a segunda, Ima Kumamoto. A Ima vivia também a 1 quilómetro de distância dali. E esta Ima, quando a bomba explodiu, a casa ruiu. O marido não era crente. Ela era a única adventista no seu lar, claro, com as crianças. E o marido ficou debaixo dos escombros. Ela tentou salvar o marido, mas o marido disse, não, vai tomar conta dos filhos. Esquece, vai, pega nos filhos e foge, sai daqui. Ela disse, mas eu não posso, eu tenho que te ajudar assim. Não, eu não quero. Pega nos filhos e sai. E Ima, ela foi pegar nos filhos. E o marido disse-lhe assim, eu ficarei bem aqui. Por muito tempo me rebelei contra a minha mãe e contra ti. Não acreditava no teu Deus. Mas agora creio na salvação divina. Então nos veremos de novo. Por favor, vai, procura as crianças e fuja daqui, desapareça daqui. O marido morreu. Ela conseguiu sair e vivia a 1 quilómetro do centro onde a bomba foi colocada. Terceira pessoa, a Tomiko. Era a terceira. A Tomiko Kihara. Ela era médica. Ela, nessa noite, no dia anterior, ela tinha feito a noite toda, agora estava a dormir. E de repente, quando explode, ela diz que ela vivia a menos de 1 quilómetro onde a bomba onde a bomba foi disputada. Diz que não atingiu a Tomiko nem sequer um só ferimento. Ela ficou tão chocada com o barulho que quando veio a vista era tudo escuro, tudo, poeira no ar, tudo queimado. Mas a sua casa não foi queimada. E vivia a menos de 1 quilómetro de distância desse centro. De tal maneira, prezados irmãos, que ela dirigiu-se logo para o hospital e foi trabalhar de seguida para ajudar os feridos, aqueles que podiam ainda ser salvos. Ora, o mais importante, 3 mulheres que foram salvas, milagre do Senhor, onde mais ninguém resistiu. E o mais importante, irmão, o mais interessante, estamos, portanto, no mês de agosto, uns meses antes, o governo japonês decretou que a Igreja Adventista fosse demolida na cidade de Hiroshima. Meses antes. E a maior parte dos membros da Igreja Adventista, como destruíram a Igreja, eles saíram, foram-se embora. Só ficaram apenas 20 membros a viver em Hiroshima. E todos eles escaparam. O Senhor fez um milagre à bomba que os americanos lançaram em Hiroshima. 1945. 20 adventistas que ficaram naquela cidade. Todos eles resistiram. E alguns a menos de 1 quilómetro. E as casas, há fotos com as casas deles ainda de pé. E não foram destruídas. Quantos milagres Deus não quer fazer na nossa vida, irmãos? Mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo quando lança uma bomba atômica na nossa vida. O Senhor quer transformar o nosso ser, irmãos. O Senhor quer mudar o nosso coração. Para Deus nada é impossível. Deus tudo pode. E Deus quer um dia estar com a Igreja de Aveiro na Pátria Celestial. Que Deus nos ajude, irmãos. Sejam fortes e felizes em Cristo. Animados pela presença do Espírito Santo. Transformados por esse poder do milagre que é ter Jesus no nosso coração. E vamos ver as maravilhas.
Vamos ver como será a igreja, vamos ver como será a nossa vida, vamos ver tantas coisas tão boas aqui na terra que talvez até hoje ainda não vimos. Que Deus continue a ser bondoso para com esta igreja, que amance e prepare os nossos corações, para que não seja apenas mais uma igreja como tantas outras igrejas, mas que possa ser a casa da misericórdia, o lugar onde podemos nos alimentar espiritualmente, podemos tomar o nosso banho espiritual, porque Jesus nos traz aqui, mas Ele quer nos colocar dentro do tanque. Vir à igreja e não ser lavado pelo Jesus. Não. Saímos como entramos. Entramos vazios, saímos vazios. Mas se formos lavados pelo sangue de Cristo, lavados no tanque da misericórdia, não há um sábado que nós não saiamos daqui em que não possamos dizer: o Senhor esteve neste lugar. Por isso, irmãos, é uma longa caminhada. Às vezes é difícil, precisamos esperar 38 anos, não interessa. O que interessa é ser transformado. O que interessa é o milagre do Senhor na nossa vida. Demora o tempo que demorar, mas o Senhor nos quer transformar todos nós, para um dia com Jesus podemos estar para todo sempre. É o meu desejo e a minha oração. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse milagre que um dia fizeste, ao enviar Jesus Cristo, Senhor, para vir ao mundo para nos salvar. Mas também, Senhor, que faria Jesus ou o sacrifício de Cristo se nós não aceitarmos. O outro milagre que Tu queres fazer na nossa vida, Senhor, é podermos aceitar, é podermos reconhecer Jesus na nossa vida e sermos transformados, Senhor, à Sua imagem e semelhança. A nossa vida não faz sentido sem Ti, Senhor. Não faz sentido sem essa transformação, sem essa renovação, sem esse novo caráter, sem essa nova atitude, agora como cristãos, que cada um de nós deve tomar. Aqui estamos, Pai, para um dia estarmos todos juntos à margem do rio, louvar o Teu nome, cantar louvores a Ti, Senhor, e agradecer pelo milagre que fizeste e que fazes na nossa vida. Despede-nos em paz com o Teu amor e o Teu carinho. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.